Oi, oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, para aqueles que ainda não me conhecem, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema e hoje, né, a gente tem aqui uma edição justamente para falar sobre a superdotação na pele, né? Eu convidei o Eduardo, que é superdotado, que foi identificado, né, com a superdotação na fase adulta para estar aqui hoje com a gente, justamente, né, falando aí desses impactos da identificação na fase adulta e como foi, né, o processo aí dele, dessa descoberta, né, e dessa aventura de se descobrir como superdotado na fase adulta. Primeiramente, Eduardo, quero te agradecer, né, por ter aceitado estar aqui hoje, né, por ter aceitado esse convite de compartilhar, né, coisas talvez muito pessoais suas, mas que, né, com o intuito aqui da gente compartilhar esse conhecimento, também a gente possa, de certa forma, atingir mais pessoas, né, possam se identificar e possam, né, buscar ali um apoio nesse sentido também. Então, agradeço imensamente, né, por você ter aceitado estar aqui compartilhando coisas, né, que são tão pessoais e íntimas suas, mas que tem esse intuito, né, e tem esse propósito, e muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui, né? Espero que seja aí a primeira, né? Mas que a gente também tenha outras oportunidades, né? A gente vai ter que fazer um filtro aqui, né, de assuntos que a gente vai falar, porque se a gente for falar da superdotação, tem muitos assuntos, talvez, né, a gente possa também aí se encontrar no futuro falando de outros assuntos, né, que permeiam a superdotação. Então, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Poli. Boa tarde, boa noite, enfim. A gente está gravando agora à tarde, mas pessoas podem assistir qualquer momento depois, tanto no YouTube quanto nas plataformas, né, de áudio. Obrigado por convidar. Eu sou o Eduardo Schiller, né, tenho quase 38 anos, embora não pareça. Né. Eu faz cerca de menos de um ano que eu tive identificação, né, na verdade saiu a diretiva devolutiva da superdotação. Eu até então nem sabia o que realmente seria para mim. Para mim, falava que era uma pessoa superdotada seria como elogio, não que fosse algo real, né? E para mim, no máximo era aquela foto do Einstein, naquela que ele mostra com a língua, que é um modo bastante acadêmico, mas e também eu até brinco que parece como se fosse aquela criançada do Raul Gil, né? E dá a impressão, a gente até pergunta onde será que dá, onde que desliga nessa criançada, porque, mas é isso, eu sou aqui de Florianópolis, por isso que além da superdotação, eu falo rápido, eu falo minha velocidade duas vezes, caso não me entenda, por isso só fala para repetir que eu repito. O processamento mais rápido com nascido aqui na Ilha da Magia gera uma pronúncia bastante rápida, que às vezes nem eu entendo o que eu falo, mas E, e é isso, acaba que faz mais ou menos um ano e meio que houve essa possibilidade de ser superdotado, digamos, né? Essa suspeita. Eu estava muito cansado no trabalho, na minha vida, porque era meio que um pós-pandemia. Eu travei basicamente, assim, né? Tanto trabalho, tanto daí com isolamento, a gente via muita notícia também da própria pandemia. Algo que já era complicado, ficou mais complicado ainda, né? Porque, como se noticiava, o negócio ficou catastrófico, né? E daí resolvi fazer terapia, procurar uma terapeuta. E na segunda sessão, né? Ou seja, na primeira teve a anamnese, que se fala, e na segunda sessão, a grandiosa terapeuta Angelita, ela, ela suspeitou da superdotação. E ela falou altas habilidades, né? Que é a mesma coisa. E falou se eu sabia o que que era, porque ela percebeu que eu tomei muito tempo medicamento contra tique nervoso, né? Para controlar, e mais de 10, 15 anos, né? Fazendo tratamento neurológico.
E quando eu falei o medicamento que eu tomei, ela achou estranho, assim, tomar medicamento neurológico para tipo nervoso, ela fez essa possibilidade, que até mesmo uma coisa que a gente fala é que quando a primeira vez que a gente se encontrou na terapia, ela falou que também era de Floripa, para quem não me conhece, sempre quando eu vou falar com a pessoa pergunto de onde que ela é, né? Se eu fosse mineiro eu falaria sei filho de quem, né? Mas e ela falou que também era de Floripa. Daí eu perguntei, Carlos Corrêa ou Carmela Dutra, que são as maternidades aqui, né? E daí ela sacou, opa, ele pensa de modo diferente, né? E daí eu fui atrás, criei um hiperfoco para superdotação, comecei a pesquisar, fui atrás da avaliação neuropsicológica e acabou que já era fim de ano, daí comecei a fazer lá para fevereiro, né? Porque a psicóloga que faria essa avaliação estava de férias. E deu na cabeça, literalmente na cabeça, né? Mas só superdotação, não tinha nem dupla nem tripla. Deu um QI de 120, né? Não que determine só, porque é uma parte mais acadêmica, superdotação também é QI, mas não só QI. Mas é uma coisa que eu sempre percebi, assim, a pessoa sempre comentava comigo que eu tinha um modo diferente de pensar, uma sacada diferente, teve um tipo de humor também, não é tudo que eu vá contar de piada, e também nem é tudo que eu vá rir das piadas, né? Mas é um modo bem cirúrgico. Eu tive até um professor de cartografia na graduação em geografia, né, que eu sou geógrafo de formação, que falava que eu tinha um humor britânico, né? Mas até então não, para mim era só o meu jeito mesmo. E assim, estamos aí, depois de mais ou menos um ano da Devolutiva. E eu fiquei pensando aqui, Eduardo, né, ouvindo a sua história, quando você falou, né, que a psicóloga ali, ela fez a primeira, né, talvez percepção ali sobre o seu comportamento, né, suspeitou, levantou essa hipótese, né, quando você começou a procurar sobre o assunto, né, que você falou que ativou o seu hiperfoco e começou a pesquisar e ler sobre esse assunto, eu fiquei pensando assim, o que que você encontrou, né, nessa análise aí, nessa busca que fez com que você, né, de certa forma, saísse da sua zona de conforto e buscasse, né? Ah, se eu sou, eu quero saber, né? Ou, né, se eu não sou também, eu quero saber, porque isso, né, de alguma forma vai me ajudar a saber também se eu tenho alguma outra condição ou não, né? O que que te levou? O que que você encontrou, né, tanto na literatura, quanto, né, do relato de vida das pessoas, que você se identificou, né, e fez sentido ali para você passar por uma avaliação neuropsicológica depois. Eu acho que quando a gente procura sobre superdotação, o que mais cai é as características do superdotado. E quando a gente vai ver aquelas características, pensando que, pô, tá falando sobre mim, a gente quase gabarita aquelas características, né? A intensidade, a sensibilidade, a percepção do espaço, o raciocínio rápido, né? Como eu falo, a memória RAM é muito boa, da processamento, assim, mas também tem, e a gente vai vendo ali, hoje a internet possibilita a gente acessar muito material, e se a pessoa entender francês e inglês, ainda mais ainda, né? Porque a literatura em francês também se fala muito, não só em inglês. Eu fui encontrando também vídeos no YouTube. Eu sou um fã de YouTube inveterado, assim. Eu acho que o YouTube é grande, um streaming, rede social, né, que possibilita isso. E também vim conhecer, enfim, grupos, né, e inclusive do ano passado e fazendo esses grupos de autoterapia. E eu sou um dos integrantes dessa primeira turma que começou no passado, né? E, e daí a gente vai vendo, pô, e daí claro que vai criando o hiperfoco e vai cavando, cavando, cavando e ver que aquilo ali divide a nossa vida em duas partes, né? No meu caso, não foi nada que eu tenha. Ninguém vai, nenhum subdotado vai fazer uma avaliação porque se acha muito inteligente, que acha que é até demais. A pessoa vai fazer uma avaliação da psicológica porque tem alguma coisa errada, né? E eu, particularmente, não conheço nenhum superdotado que
diga, nossa, eu sei tudo e ninguém mais sabe nada, né? É uma coisa bem, digamos, não sei, socrático, né? O cara só sabe, nada sabe, e eu digo que a grande característica da superdotação é a percepção e a gente não tem certeza de nada, porque a gente sempre abre a possibilidade de outras opiniões, né? A convicção é a parte fraca da superdotação, que a gente não nunca tem. Eu acho que a convicção, na verdade, é o que complica o mundo, né? E é isso, né? Eu acho que e agora já com um ano e meio mais ou menos mudou bastante a minha vida. Consegui perceber que eu sou criativo, eu sou um cara muito espirituoso quando tenho a possibilidade de ser. Se eu se eu estou num ambiente muito barulhento, agora eu sei que eu tenho que dar uma saída, depois eu volto. Muito tempo, não dá. Até então, quando eu acordava, muitas vezes eu acordava passando mal, né? Pela tensão, muito imaginada, né? Porque nada de ruim ia acontecer. Eu acho que, mas a grande mudança na minha vida foi começar a conseguir ter iniciativa, né? Porque é uma coisa que, quando a gente vai ter iniciativa, até então, pô, mas calma aí, será que vai dar certo? Se der, deu. Se não der, não deu. Paciência. Sim. E acho que isso que você falou agora, Eduardo, me fez lembrar, né, que antes, né, quando a gente entra na faculdade de psicologia, é quase meio que obrigatório, né? Os professores já falam para a gente assim, não, vocês já têm que começar agora o processo terapêutico de vocês, para até lá, né, quando vocês formarem, já ter 5 anos de um processo terapêutico, né, para vocês conseguirem de fato atuar. E, né, no início ali da faculdade, eu já busquei um acompanhamento psicológico para mim na época, na abordagem da psicanálise. E eu lembro que, né, um dos pilares, assim, dessa abordagem e que, de fato, não só, né, da abordagem, mas, né, como a superdotação é um conhecimento novo, né, que tem, por mais que tenham teóricos antigos, né, que já estudavam, se debruçavam aí sobre esse comportamento, que esse comportamento, né, já é muito antigo, né, desde ali do começo da humanidade a gente pode pensar que, né, que já existia a superdotação, né, mas, né, não se falava sobre a superdotação. E eu me recordei agora de uma fala da minha terapeuta, né? Que uma vez eu estava justamente nesse lugar de, meu Deus, eu não conheço nada do mundo, o mundo é tão grande, né? Eu não tenho tempo hábil para conhecer tantas coisas que eu quero conhecer, que eu quero aprender. Na época eu estava fazendo iniciação científica e eu tinha que fazer um recorte, né? A minha análise da iniciação científica era fazer uma revisão sistemática sobre um determinado assunto, né? E aí eu tinha que fazer um recorte. Só que quando eu recortava, muitas coisas ficavam de fora e eu tinha vontade de, né, de aprender essas outras coisas que ficavam de fora e eu tinha vontade de inserir isso dentro da minha pesquisa. E acabou que eu estava já com insônia, porque eu não conseguia dormir, porque não acabava esse conhecimento, e o conhecimento é infinito, né? E eu ia embora nisso, e quando eu via, meu Deus, já passou, já era tarde da noite, estava fazendo aquilo ainda, quando eu deitava, não conseguia desativar o meu cérebro para dormir, né? E aí, a terapeuta, ela me disse assim, Poli, mas o conhecimento é infinito, você precisa compreender que ele é infinito. E, né, eu pensava, meu Deus, ela não consegue compreender o meu funcionamento, porque eu não consigo só falar para mim mesma, ah, Poli, né, existem milhares de artigos, ou existem milhares de conteúdos e ok, vamos dormir, amanhã a gente levanta e segue o dia, né? Então, até eu compreender esse processo, levou muito tempo, né? De autoconhecimento, de prestar atenção que, tá, isso era patológico para mim, né? Porque estava me gerando uma insônia, mas era o meu jeito de funcionamento, existiam talvez outras ferramentas para me ajudar a dar limites a mim mesma, e isso foi um processo, talvez ali de 2, 3 anos, né? De tentativas e erros, que fez, né, com que eu fosse percebendo isso. Mas hoje eu olho para trás e penso, né, é só você pensar que, né, existe pouco conhecimento, isso que você falou agora, né, não existe uma verdade absoluta, né, então, às vezes, para o superdotado, é um lugar de muito desconforto, né, porque, de fato,
existe muitas coisas, tanto a nível sensorial, né, que a gente é atravessado, seja a nível, né, de percepção das coisas que estão acontecendo, da manipulação, das, né, expressões faciais das pessoas, e tudo isso o superdotado está recebendo essa informação, né? Então, às vezes, isso faz com que tenha um prejuízo nesse sentido, né? Seja no sono, no peso, né? De estresse, de irritabilidade. E eu fiquei pensando aqui, Eduardo, você falou, né, que buscou ali o acompanhamento psicológico, né, na pandemia e tal. Foi por algo mais assim de um sintoma que você buscou essa, né, esse acompanhamento, esse direcionamento, ou não, foi por algo mais assim de, né, quero conhecer minhas características, né, tô bem agora, mas eu quero, né, saber como potencializar ainda mais as minhas habilidades, ou não, né, você estava ali passando por uma situação mais de adoecimento. Eu acho que eu posso até ter tido um burnout, né? Ou pelo menos um esgotamento ali, porque superdotação é algo bastante frequente, né? A gente meio se esgotar mentalmente, porque a gente não consegue perceber o limite. A gente pensa que se a gente cria um hábito de trabalho, a gente vai workaholic. Eu até ouvi uma vez, não sei se existe esse termo, que é o studyholic, né? Que é a pessoa que é viciada em estudo, que aquela ilha do conhecimento, que o professor Marcelo Laser fala, né? Se o conhecimento é desse tamanho, a ilha é pequena. Agora, opa, quanto maior o conhecimento, maior a ilha e maior também os limites dela, né? Para falar um termo geográfico, né? Então, mas eu estava esgotado, meio que um pós-pandemia, eu comecei a não dar conta do meu trabalho, do dia a dia, e até que eu fui atrás de uma terapeuta. E daí, logo na segunda sessão, ela cogitou essa possibilidade, me indicou uma clínica para fazer essa análise, né? E daí é isso. Daí comecei a pesquisar, mas realmente não foi direcionado por. Eu, particularmente, nunca sabia que superdotação era algo realmente que existisse. No máximo, uma pessoa como Einstein, uma criançada lá que é muito esperta, né? Mas eu, particularmente, sempre me achei muito normal. Uhum. E como que a avaliação, né? E como que receber essa identificação te impactou, Eduardo? Isso, né, te gerou aí algum conforto, algum desconforto, né? Isso te impactou de alguma forma negativa ou positiva, né? Depois que você soube, né? Talvez olhando aí até recordando a sua devolutiva, né? Ah, agora eu tenho nome para esse meu funcionamento, né? E se chama ali altas habilidades de superdotação. O que que gerou em você depois, né? Tanto emocional quanto, né, nas relações sociais, seja no seu próprio processo terapêutico, né, ali de se conhecer, de se compreender, de atender suas próprias necessidades. Como que foi depois? Foi algo. Eu digo que foi um peso que eu tirei das costas sem saber que eu tinha esse peso, né? Uhum, Porque até então, pensei que era só um jeito meu, assim, de ser preocupado, porque outra coisa que a gente sempre escuta como sendo superdotado é não te preocupe, tá tudo certo. Mas eu sempre fui um cara muito de me preocupar internamente, né? Eu não sou aquele cara que vai ser muito expansivo, não sou aquele cara que vai berrar no meio da rua, mas a percepção, a intensidade é muito grande, né? E daí eu não vejo nenhum ponto negativo, de ter descoberto isso. Eu só me arrependo, não é um arrependimento, né? Mas por que que eu não descobri isso antes, né? Até já tenho até conhecidos que foram procurar esse apoio, né, porque tinha um parente já que tinha possibilidade de ter isso e também deu, né? E a gente está tudo por aí, é superdotado, estão onde menos se espera, né? Eles se relacionam muito na parte acadêmica, mas não só acadêmica. Eu estava vendo hoje um vídeo com a professora Denise Breiro, né? Que ela fala, ela pensa no Garrincha, né? Usando o jogo de futebol, que podia ter um QI baixo, mas era um grande jogo de futebol, fazia os dribles incríveis, né? E também isso não impossibilitava de talvez ser SD. E aí foi uma coisa muito boa e dividiu a minha vida em duas partes, né? Antes e depois. Eu acho que isso que você falou, né, de
sentir que carregava um peso, né? E que agora eu tiro esse peso, mas que nem era para ser um peso, eu fiquei pensando que muitas vezes pode ser associado à própria estigmatização, né? De quem é esse superdotado ao longo da vida, né? Quem é essa criança que pergunta, que quer aprender, é a criança chata, é a criança que incomoda, né? Então, acho que a criança que vai, de certa forma, se moldando, se adaptando ao ambiente, ao contexto, e o sofrimento vai sendo gerado, né? Então, acho que muitos superdotados que acho que hoje me procuram, né, para um processo, né, de identificação, da avaliação neuropsicológica, eu vejo que eles já chegam, né, carregando, eu penso assim, que chega carregando uma mochila com muitas pedras, né, uma mochila pesada, né, com peso gigantesco, é, e essa mochila, às vezes, a gente precisa olhar para ela, né? E a gente olha que faz parte da gente, por talvez, né, situações que a gente viveu ao longo da vida, mas que dá para, de certa forma, né, às vezes, descarregar essa mochila, né? Levar só o que a gente quer, né? Ou talvez decidir o que a gente quer levar, né? No sentido de, ah, vou deixar essas aqui por um pouco e depois, né, vou carregar essas outras. Então, eu vejo que é um processo contínuo, né, que a gente precisa, de certa forma, fazer. E você foi falando aqui, Eduardo, né, de outras pessoas, e eu acho que tem muitas pessoas, né, que a gente, né, pode pensar que academicamente talvez não fecharia, né, um QI ali com classificação superior, mas que provavelmente, né, vai ter um grande destaque nas áreas de interesse, né, ou na parte do futebol mesmo tem muitos, né, nos esportes, as ginastas, né, dentro da Fórmula 1. Então, quando a gente tem a compreensão, né, das inteligências múltiplas, e ainda a gente, eu acho que a teoria das inteligências múltiplas ainda não consegue medir todas as inteligências, né? No sentido assim de pegar como que essa criancinha aqui ela consegue fazer isso, né? Que ela precisa de talvez algumas ali que talvez, né, a gente ainda na teoria, né, das inteligências múltiplas a gente não consiga pegar, mas sempre eu acho que de certa forma tem um destaque, né? E isso é claro, né, para todo mundo que está acompanhando, né? Seja eu falo tantas línguas, seja ou, por exemplo, né, eu faço tal coisa, tal atividade, né? Seja ali no esporte. Então, tem muitas crianças, né, que eu já acompanhei que têm superdotação e que, além da parte, né, intelectual nos testes, também tem a superdotação na parte dos esportes. É muito claro quando você olha para aquela criança e vê que ela tem algo que brilha, né? Algo que de certa forma chama atenção, né? E que geralmente ela vai ter um grande reconhecimento, porque ela vai ter vontade, ela vai ter curiosidade, né? Ela vai ter facilidade de aprender aquilo, mas também vai ter uma grande, né, facilidade de ter energia para aprender aquilo, né? Então, eu acho que é um conjunto, né, de muitas pecinhas que vão se encaixando, né? E que daí talvez ali no processo da avaliação neuropsicológica a gente identifique, né? Ah, é a superdotação, né? Mas é muito comum, por isso que eu te perguntei, né? Também ter algumas comorbidades, né? Como a ansiedade, como a depressão, como o próprio esgotamento, né? Que você falou que fez com que você buscasse ali de forma até mais preventiva, né? Para se cuidar também. E falando nas inteligências múltiplas, né, na evolutiva, ficou muito evidente a capacidade que eu tenho para a parte de idiomas, né? Capacidade que eu já estudei 7 idiomas, e eu até brinco que se juntar a quantidade de anos que eu já estudei idiomas, dá mais que a minha idade, né? Claro, ironicamente, né? Mas até então eu sempre idiomas e também a parte de liderança, mas eu não digo a liderança assim num grupo, né? Mas digo num grupo, um modo de, eu não sei, mas deu isso e eu digo que modo de sempre tentar dar ideias, né, para alguma coisa e também da parte artística. Eu sempre gostei muito de desenhar. Hoje não desenho muito, mas eu boto fotografia. Estou me aprofundando nessa parte também de fotografia. Os idiomas que eu falo, que eu já aprendi, que eu falo, e isso comecei a aprender com 14 anos inglês, e a partir dos 20 fiz os restantes idiomas, né? Italiano, francês, espanhol. Ó, espanhol é uma dica para quem não fala. Deem preferência, não negligenciem espanhol. A gente aprende outros idiomas e não
E também alemão e também mandarim, mas mandarim foi pouca coisa. Foram 2 anos e mandarim é algo bastante. É um projeto de vida, não é estudo, né? Uhum. E então E de onde é surgiu o esse seu interesse? interesse pelos idiomas. Uhum. Eu sempre, é a curiosidade, né? E quando eu tinha passado no vestibular da UFSC, né, onde eu estudei geografia, que é a Federal de Santa Catarina, o início do semestre, do ano, o início do curso, assim, é o agosto, primeiro ano noturno, né? Então, eu aproveitei para fazer francês e italiano, já que ter um semestre livre, né? E daí eu até falei, minha mãe falou, ó, daí tu faz o primeiro semestre, faz um, e depois, quando começa a aula, tu para, né? Esses idiomas e te dedica à Rapada, né? geografia. E eu não parei. Eu fiz 3 anos e pouco de 3,5 de francês, 4,5 de italiano, depois veio espanhol, alemão, mandarim. E claro que a língua portuguesa do Brasil para mim, é a top das tops, né? Que é incrível. E acabei percebendo que, assim, eu tinha uma certa habilidade, mas, não, eu sou curioso e me dedico, né? Ou seja, curioso e hiperfoco. Mas a capacidade que eu tinha de Uhum. falar que eu tenho, né? Os idiomas que eu falo, até pessoas pensam que eu já morei nesses lugares, na França, sei lá, nos Estados Unidos, mas eu só fui 2 vezes para fora do Brasil. E não impede, mas eu acho que aquele negócio de ser dedicado, curioso, também é só uma característica da superdotação que me fez me destacar nessa área, né? E claro, sempre muito curioso e muito com saber enciclopédico, né? Uhum. Que quando eu tinha 9 anos de idade eu ganhei a Barça, 16 volumes, né? Então meus pais me deram e me possibilitaram isso também. Eu sou filho único e naquela época a Barça era vendida nas portas das casas do comércio, né? Meu pai se interessou e logo depois veio, né, aqueles calhamaços, né? Daí eu tinha no meu quarto, quando pequeno, e daí quando estava interessado num verbete, né? E daí época de Olimpíadas 96, Atlanta. Procurava tênis de mesa, daí eu copiava aquele texto, tênis de mesa. E assim, mas o meu favorito era o volume 16, que tinha mapas e dados sobre o país, né? Que eu também gostei. Enfim, eu sempre fui geógrafo também, né? Eu acho que a gente, além de superdotado, eu nasci geógrafo, apesar de não atuar na área exatamente. E daí comprava todo o Almanac Abril, que daí tinha todos aqueles dados dos países e mapas e tudo mais. Mas isso desde quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu já, sabe, gostava de escrever capitais, aquele modo mais clássico da geografia, né? Tem pessoal que meio tem uma certa bronca com isso, mas eu adoro. Uhum. Esse lado mais, né, de curiosidades, né? Eu sou o cara, eu digo que é a curiosidade do dia, sempre tem alguma, né? Sim, e eu fico aqui pensando, Eduardo, que, né, existem dois tipos, eu acho, né? Talvez existam mais, mas eu estou pensando aqui agora que existem dois grandes grupos, né? Aqueles superdotados que são super curiosos, mas que gostam só de assuntos do seu interesse, e tem aqueles, né, que são amplamente curiosos a qualquer tipo de assunto, né? Então, por exemplo, eu sou mais do grupo, sou curiosa no meu assunto de interesse, né? Na psicologia, na terapia de esquema, na superdotação, né? Em TDAH, em autismo, nisso, nossa, né? Eu me debruço aqui, fico horas lendo, né? Nem vejo o tempo passar. Tô, né, toda hora consumindo esses conteúdos, consumindo cursos sobre isso, lendo artigos e tal, né, produzindo coisas também sobre isso, mas se me falar, né, de qualquer coisa do universo que está acontecendo, ixi, né, para mim eu nem me importo com aquilo, né? Não tenho vontade, não tenho energia. Se eu parar para assistir uma coisa dessa, eu nem vou prestar atenção porque não me interessa, não me chama atenção, né? Então eu tenho muita dificuldade, porque de fato eu só ativo o meu hiperfoco, a minha curiosidade, a minha vontade de estudar, se é do meu interesse, né?
Isso também acontece com você, Eduardo, ou não, né? Você tem uma ampla gama, né, de interesses e se motiva, né? Eu vejo que o Eduardo, né, ele participa do projeto da autoterapia, né, do curso de autoterapia, e sempre está lá no grupo compartilhando de muitos e muitos assuntos, né? Por isso que eu falei que acho que talvez você tenha, né, interesses mais amplos, né, sobre várias coisas, e quando não conhece, vai pesquisar e vai saber o que quer, né, e aprender aquilo ali, né? Que grupo que você tá, assim, que você se identifica? Eu sou altamente curioso. Isso aí é mais. Eu digo que eu sou, como dizia o Derico, né, do sexteto do Jô Soares, e era o AAA, o assessor de assuntos aleatórios. Desde sempre eu sou assim também, porque às vezes eu tô. Não, muitas vezes na minha vida, assim, a pessoa não sabe alguma coisa, vem perguntar. Uma vez eu estava na graduação em geografia, a gente estava numa palestra, chegaram para mim, Dodô, quanto que está o dólar hoje? Ou semana passada eu estava na aula de fotografia, perguntaram, Dodô, quantos anos tem a Madonna? O pior é que eu sabia. Daí depois o pessoal procurou no Google, era exatamente aquilo, né? Uhum, Então, são assuntos que, enfim, são os mais variados, mas tem momentos também, né? Durante a pandemia, eu digo que o Aerococcus me infectou. O Aerococcus é uma expressão que se fala de quem gosta de aviação. E daí que eu comecei a ter foco sobre tudo de aeroportos e aviões, mas aeroporto, né? E até uhum, aprendi o alfabeto fonético, né? Disso. E mas isso é de momento, né? Mas claro que esse conhecimento vai ficando, né? Porque eu aplico tanta memória tão boa que acaba que isso. E no grupo também do WhatsApp, né, da terapia, sempre que, mesmo que eu não saiba muito, tipo, hoje a pessoa fala uma coisa, eu já lembro de um meme, né, relacionando aquilo e posto lá, porque não pode deixar o grupo morrer. Daí eu falei, nem o samba, como diria Alcione, né? Então, é isso, a gente pega a queda no ar, já joga, o pessoal ri, a gente sabe que vai entender, né? Sabe que para bom entendedor meia palavra basta. E Mas eu acho que é é exatamente isso. isso, né? A velocidade com que você consegue criar esse insight, né? Uhum, E é exatamente isso, né? Ser cirúrgico, né? Naquele momento do ali do agora, uhum. você falou exatamente isso, né? Então, acho que tem, né, de fato, uma característica muito interessante da própria criatividade, né, desse pensamento talvez, né, novo, até da ação revolucionária, né? Eu tenho que falar antes de que alguém pense isso, né? Então eu tenho que compartilhar Hum, isso o mais rápido possível, né? E aí às vezes acaba falando ali aquilo, compartilhando, porque tem essa vontade, esse entusiasmo. E eu sim. fiquei pensando aqui, Eduardo, se esse perfil, né, que você contou aqui pra gente, né, de curiosidade, de vontade, né, de conhecer as coisas, de saber coisas aleatórias, né, mais aleatórias possíveis, isso é desde criancinha, né? Ou isso é do momento agora, né, que você talvez está mais tranquilo, né, aí na sua vida, né? Ou não, né? Desde pequenininho você tem esse perfil curioso, né? Talvez questionador, não sei se, né, você também tinha esse comportamento mais questionador, confrontador, né, ali nas aulas, com os professores, como que era? Eu nunca fui uma criança complicada, eu sempre fui muito de boa. Tanto que muitas vezes, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, uma vez uma professora pediu que eu fizesse dupla com uma amiguinha, né? Na aula de computação, enfim, eram em duplas naquela época, era bem simples, né? Aquela época, aula de informática. Daí eu perguntei para ela, pô, professora, por que eu, né, fazer aula com ela? Daí ela falou assim, porque eu sei que tu vai conseguir dar conta. Tu vai conseguir dar conta e ter paciência para ajudar ela naquelas atividades ali. E também, eu acho que lá na sexta série, tinha mais ou menos 12 anos, existia aquele espelho de classe, né, que era, quando a gente estudava, para ter os alunos nas carteiras, né, devidas, não podia escolher qualquer lugar da sala de aula para ficar. Daí uma vez a professora me colocou lá atrás na sala, o pessoal do fundão. Eu pensei, pô, por quê?
Daí ela falou assim, não, porque tu és exemplo, tu vai deixar aquele pessoal mais tranquilo, né? E, mas eu nunca fui uma criança, eu fui uma pessoa de boa, assim, eu fui filho único, mas nunca fui, não digo que sou mimado, nunca, mas a minha mãe conta quando era pequeno que na padaria, daí tinha criançada que esperneava para ganhar um doce, uma balinha, sei lá. Daí ela oferecia, quer, Dudu, uma balinha? Daí eu falava, não, quero não. E eu nunca fui questionador, eu sempre fui muito de seguir a regra, né? De ela sempre na linha e tanto a parte de educação, quanto o meu próprio jeito, né? Sempre fui muito um bom samaritano, né? Sempre ajudando. Eu digo que a superdotação tem muita característica de ser um psicopata ao contrário, né? A gente tem muito sentimento, a gente sente muito e só que tem que aprender que o mundo nem todo mundo é assim, né? Tem muita gente aí que faz maldade, mas também não dá para ficar com a dor dos outros, de todo mundo também, senão a gente não consegue levar a vida. Eu E eu acho era que pequeno, eu sempre quietinho também, hoje eu estou muito mais falante, né? Depois da descoberta, então, estou falando cada vez mais e participando cada vez mais. E a própria fotografia fez com que eu me tornasse mais comunicativo, porque quando eu bater foto, tem que falar com as pessoas, né? Tem que fazer com que elas se sintam bem e não estranhem a fotografia. Muitas vezes tirada até de maneira sem ela perceber, porque a fotografia é boa, né? Não de paparazzi, mas de modo assim, um evento. E minha mãe conta que eu chegava em casa, meus pais contam, né? Daí eu chegava de cada escola, ia pro meu cantinho, ler a Turma da Mônica. A Turma da Mônica faz uma geração, boa parte da criançada teve uma Turma da Mônica como uma grande influência na leitura, na aprendizagem, na alfabetização. E sempre fui assim, filho único, aquele sobrinho que os tios sempre falam. Nunca fui desafiador assim com as pessoas. Muito pelo contrário. E eu penso, Eduardo, que às vezes, né, que nem você falou, o superdotado ele acaba suprimindo tanto que gera, né, muito sofrimento ali desde muito pequenininho, né? Claro que não é uma via de regra todos, né, terem esse perfil, mas geralmente, né, de um perfil mais passivo, mais quietinho, mais bonzinho, né, que vai ter um temperamento ali mais dócil, talvez, é muito mais fácil, né, de certa forma, de adoecer do que ter comportamentos disruptivos, disfuncionais, né, que incomoda, que gera conflito. Eu, né, já compartilhei aqui com vocês, mas você compartilhou uma coisa que me fez lembrar de várias coisas, né? Eu me considero uma pessoa que não tive nenhum tipo de precocidade, né? Em marcos típicos ali do neurodesenvolvimento, na fala, para andar e para falar e tal. Mas, né, meus pais contam que desde muito pequenininha, né, as pessoas se admiravam que eu comia sem me sujar, né? Então, eu comia, né, ali com os talheres sem me sujar. Eu odiava comer no prato de plástico, porque eu achava infantil e eu odiava isso, né? Então, quando as crianças iam na minha casa, ou os meus primos iam dormir em casa, né? Ou tinha alguma criança que estava lá em casa, eu colocava pratos de plástico e copos de plástico para elas, que eram mais velhas que eu, e eu comia nos talheres ali de vidro, né, nas louças de porcelana e tal. Por quê? Porque minha mãe tinha confiança de que eu não iria quebrar, né, a porcelana, ou quebrar o vidro, né, e também não ia me machucar. E por que que eu tô falando isso, né? Porque são coisinhas que se a gente vê, né? Então a folha não tem precocidade em leitura, em escrita ela não é superdotada, né? Mas são essas minúcias, né, do comportamento que a gente para avaliar, que já são características, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu via minha mãe chegando em casa cansada, né? E ainda tinha que lavar uma pilha lá cheia de louça. Então, o que que eu fazia? Pegava uma cadeira, colocava, né, encostada na pia, subia na cadeira e ajudava a minha mãe a lavar a louça, né? Eu nem tinha altura.
para lavar louça, mas eu tinha vontade, né, e esse entusiasmo por, né, ajudar e tal. E eu vejo que essa é uma das características que vai fugir, de fato, né, da parte intelectual, né, que a gente tem que estar atento para reconhecer essas precocidades, né? Então, seja, né, atividades que você gostava de fazer que eram ali, né, talvez mais avançadas para a idade, os papos, os assuntos, né, se intrometia na conversa dos adultos, queria participar lá da roda de adultos, dessa conversa, né, e não era tão interessante as conversas de criança. Eu sempre tive a sensação de que eu estava deslocada da minha faixa etária, né? Que quando eu era criança eu era uma adulta, né? E quando eu se tornei adulta, não sei o que eu sou, né? Eu estou numa fase que eu tenho a minha idade, mas eu tenho a sensação que a minha maturidade, que a minha independência, né? Que tudo que acontece numa velocidade tão rápida na minha vida não acompanha, né? Ao meu ritmo da minha idade mesmo. E eu vejo que eu até ouvi isso de um pai, de uma paciente adulta que eu acompanhei, que ele disse para mim, né? Essa pessoa, né, quando ela era criança, ela tinha a maturidade de uma pessoa, né, ali com, sei lá, 30, 40 anos. E hoje a gente está preocupada porque hoje, com 30, 40 anos, ela tem uma mentalidade de idosa, né? Porque eles estavam preocupados com esse envelhecimento, né, tão precoce dela. E eu acho que isso também leva, né, a um sofrimento, às vezes, de uma cobrança muito exacerbada, né, de uma dificuldade de interação social, né, que daí não se encaixa, não tem sempre, né, os interesses ali que batam com aquela faixa de idade, né? Então tem muitas coisas, né, que acho que são importantes aí nesse processo. E eu fiquei pensando aqui, Eduardo, assim como a curiosidade, né? Você tinha alguma dificuldade, né? Teve alguma coisa que foi mais assim, alguma das características da superdotação apareceram de uma forma a gerar mais desafios na sua infância, né? Seja ali a interação social, né? Que você falou que hoje você está interagindo mais, né? Por causa da fotografia e tal. Tem algumas das características, né, que você olha hoje e reconhece que, nossa, né, lá no passado foi um desafio, mas eu consegui, né, hoje eu consegui passar por cima, hoje eu consegui, né, de certa forma, encontrar outras estratégias para lidar com isso, para resolver esse problema. O pensamento arborizado é uma coisa que a característica da superdotação que até então eu não sabia que fosse, né? Para quem está de fora, a gente fala um assunto e relacionar com outro totalmente diferente é bem estranho. E eu acho que a própria intensidade e a própria ingenuidade, né? A gente tem uma empatia gigante, uma autoestima lá embaixo, né? É uma, como eu falo, uma empatia estratosférica, e uma autoestima abissal, né? Que é bem diferente. E a gente, aos poucos eu vou conseguindo tentar, vou conseguindo deixar menos desequilibrado, né? E a gente meio que pega muita coisa também, pensando que as pessoas acabam, se qualquer pessoa, qualquer coisa que a pessoa peça, e a gente promete fazer, a gente cria aquilo como uma dívida. Então, se promessa é dívida, então aquilo vira uma missão do dia. Só que nem sempre dá para fazer tudo no momento, porque não tem como. Eu tive até um tempo atrás, na pandemia, um professor, um colega meu, pediu uma coisa para mim, né? E daí ele falou, mas não precisa ser agora, Dota, faz no teu tempo. Então, muitas, assim, duas palavras que resolvem muitas coisas são a palavra não, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir fazer ou vai poder fazer, e o tempo, né? O tempo também resolve muita coisa, e o tempo vai ajeitando as coisas, né? Mas eu percebo, assim, de querer ajudar todo mundo, a simpatia gigante, a ingenuidade, e só que muita gente é capaz de fazer também. Não pode agarrar o mundo, que o mundo é muito grande e os braços não são tão longos assim. E, e aquele negócio de dizer sim para todo mundo está dizendo não para si mesmo o tempo todo. E já é um cansaço mental total, porque a gente está o tempo todo com aquela ansiedade, aquele alarme ligado na gente o tempo todo, e agora eu estou conseguindo melhorar isso aí.
E nem sempre, na questão de não pode, não quer às vezes, né? E no Brasil a gente tem muito aquele hábito de não saber dizer não, né? Ah, vamos fazer tal coisa fim de semana. A gente fala assim, vou ver e te aviso. A gente não vê, não avisa, não vai. Né? A gente não sabe dizer, não, não quero, não posso. Então, isso a gente vai tentando, vai treinando e aprendendo a dizer a palavrinha mágica, que tem 3 letras, né? Não. Sim. E acredito que, né, existem outros desafios e né, o que a gente estava conversando anteriormente em relação, né, à própria curiosidade, ao mesmo tempo que isso é uma dádiva, né, é uma perdição a curiosidade, né? Porque de fato, se eu sou muito curiosa, né, e aí eu vou, porque assim, a gente não é só uma característica, a gente é um conjunto de características. Então, aqui tem a, né, a curiosidade, mas ela vai pegar nas mãos da autocrítica, da autoexigência, né, do hiperfoco, e isso pode levar de fato, né, a um desafio, pode levar de fato a um adoecimento, né? Eu vejo que assim, no meu caso, né, eu vejo assim que particularmente na minha vida, a curiosidade já me levou ao esgotamento, né? Porque a curiosidade, a vontade por conhecer, a vontade por aprender, né, fez com que eu fizesse a faculdade e o mestrado junto, né? E por isso eu saí quase, né, aos caquinhos ali desse processo, consegui finalizar, né? Mas que custo que isso teve, né? Foi um custo à minha saúde emocional, né? Desse esgotamento. Claro, né, que foi um esgotamento, não foi um processo, né, ali de fato de um burnout, de um esgotamento, né, de todas as minhas habilidades cognitivas, né, e o meu comportamento e tal, mas, né, me levou a um lugar, assim, de muito desconforto, né, tendo ali muitos sintomas. E eu vejo que muitas vezes, né, na vida dos adultos, essa curiosidade pode levar à insônia, como eu falei, né? Pode levar à ansiedade, né? À crise de pânico, né? A eu me parar ali, né? E defrontar com um monte de conhecimento e, meu Deus, eu não vou conseguir terminar isso, né? Ter pensamentos catastróficos, né? Ter pensamentos autodepreciativos, né? Não vou conseguir nunca, né? Tá vendo, né? Isso tá tão distante de mim. Ou então, né, ativar lá todos os nossos esquemas iniciais desadaptativos, né? Que a gente não é bom o suficiente, né? Então, quando isso não cuidado, e aí acho que isso vai muito de encontro com o que você falou. O maior desafio do superdotado adulto hoje é dizer não a si mesmo, né? Não é só dizer não aos outros. Isso já é muito difícil, né? Agora dizer não, não, por hoje chega, não vou trabalhar mais, vou desligar o meu notebook, vou fazer, sei lá, uma coisa de lazer, né? Vou Vou, desligar a cabeça também, né? é, Que é vou, mais difícil. vou desligar o WhatsApp que fica pitando lá o dia inteiro, né? Então, hoje a nossa maior dificuldade também é limitar o nosso próprio comportamento, né? Quando a gente tem que parar e principalmente quando a gente tem que parar para atender a nossa necessidade. Acho que o superdotado, ele absorveu tanto do contexto, é igual a gente pegar uma esponja sequinha e uma esponja que está molhada, né? O superdotado ele já absorveu ele aquela esponjinha molhada, ele já absorveu tanto do contexto que se ele não esvaziar, ele não vai conseguir de certa forma absorver de novo, né? Então, e ele acha que, né, não descansando, só produzindo, só, né, fazendo, criando e montando projetos e, né, estudando e sei lá, né, tantas coisas que o superdotado faz, vai levar ele a essa alta performance, né? Eu acho que aqui uma chave, e eu vejo que no meu processo individual, Eduardo, essa foi a chavinha de todo o processo, sabe? Que fez sentido, mas que também me levou ao bem-estar, me levou a uma outra visão de mim mesma, que foi, né? Eu preciso esvaziar para depois me encher com outras coisas, né? Então é isso que você falou, preciso delimitar, né? Ah, não posso pegar mais esse projeto, né? Se eu tenho lá um chefe que quer me dar mais uma tarefa, né? Não posso
falar para esse meu amigo que eu vou nessa festa, né? Que ele está me convidando, porque eu odeio, né, ir nessa festa, né? Ou tem muitos incômodos sensoriais nessa festa. Então, eu vejo que a gente acaba suprimindo muito as nossas necessidades quando criança, e se, como adultos, a gente não muda esse padrão, a gente está fadado, né, de fato, a adoecer. Porque esse padrão infantil que a gente cresceu e que a gente foi, né, estruturando como certo, às vezes é um terreno que não nos serve mais. Né? Então, a gente pode pensar lá naquelas árvores que são gigantes e que tem lá a, né, a rua, e conforme a árvore vai crescendo, ela vai, né, arrebentando ali a calçada, por quê? Porque não tem mais espaço, né? Então eu vejo que às vezes a gente precisa buscar novos contextos, buscar novos ambientes, buscar novos amigos, né? Fazer novos hobbies, fazer novas atividades, né, que a gente gosta, se expor mais, para que a gente possa suprir as nossas necessidades, né? Assim como essa árvore que ela, para ela crescer, ela precisa de mais espaço, né? Ao invés da gente ir lá e podar, né? E cortar essa árvore para que ela não cresça, que ela fique pequenininha, porque o sistema já vai fazer isso, né? O sistema já vai podar e as pessoas, né, também vão fazer isso. Então, se a gente não conseguir, de certa forma, né, reconhecer que a gente é uma, sei lá, né, uma goiabeira e não é uma figueira, isso, né, não vai, o nosso processo de autoconhecimento ele não vai acontecer, né, Eduardo? Não sei se você Sim, concorda com o que eu tô falando. e ainda mais a gente que adora aprender coisas novas, né? Eu digo que a gente não é superdotado que se preze, não consegue ficar um dia sem estar matriculado em alguma coisa, em algum curso, né? A gente tiver lá, matrículas abertas, não, me deixa eu lá me matricular, né? Já não pode ficar sem estar matriculado, porque o interesse é meio como aquele Science Boy, né? Do Ross Geller, do Friends, né? Tem uma sede pelo conhecimento, que é uma coisa incrível. Mas também é muito, fala essa esponja, né? Não tem como, não dá para também pensar que a gente meio que ter a noção de que a gente não vai. Aquele impacto inicial, aquele impulso inicial de aprender é uma coisa incrível, né? É que nem quando a pessoa vai para academia, já faz o pacote de um ano, né? Vai um dia, o restante está lá pagando, né? Então é pensar, pô, eu vou fazer isso aqui, vou comprar o livro, eu vou ler esse livro. Mas Eu, então é isso, eu acho que é não dá para. justamente aí que a gente precisa trabalhar, né? Nessas distorções que eu vejo que o superdotado, quando ele fala, né? Vou comprar mais esse curso, vou fazer mais esse projeto, é Uhum. como se ele tivesse um poder sobre-humano, né? Como se ele fosse um É, robozinho que ele vai produzir e criar, e, né? Ele nem vai dormir, ele coloca ali 24 horas. Eu já fui essa pessoa que já colocou, sei lá, né? Vou atender tantos pacientes, vou fazer tantas e tantas coisas. E aí tá o terreno fértil para a gente se boicotar, né? Porque a gente não é um robô, a gente não vai conseguir, né, de certa forma, ser produtivo o tempo todo, né? Isso nem é benéfico a gente ser produtivo o tempo todo, a gente precisa do ócio, a gente precisa, né, de momentos do nada, de fazer nada, de fazer coisas aleatórias. Então, coisas aleatórias também, coisas aleatórias, né? Então a gente já pensa até nisso. Porque senão é o momento em que ter uma boa noite de sono, né? Para que possa aquela faxina que a gente faz na cabeça a cada noite, né? Porque senão depois todo esse mecanismo aqui que é o corpo, durante o dia vai começando a falhar. uhum, E dizer não, e não é fácil não, porque a gente tem muita vontade de aprender. E a gente, muita da nossa validação com as pessoas tem relação com o conhecimento que a gente tem. Mas uhum, o conhecimento também sendo, a gente, parece que se a gente não der atenção para a pessoa, porque a gente também é muito atencioso, né? A gente é muito empático. Se a gente não der atenção para a pessoa, parece que não está sendo a gente. E parece que a gente está o tempo todo para falar as coisas pisando em ovos, né? Pô, mas está pisando em ovo? Não é com amigo, não é amiga aquela pessoa. uhum, Amizade, família, até mais amizade que família, né? Foi a amizade ainda dá, a gente tem uma abertura para escolha, né? Mas a amizade, se eu tenho que bater papo com os amigos pisando em ovos, não são meus amigos, né? Não faz sentido. Como dizia o Guimarães Rosa,
não saber por que é amigo. Bater papo desarmado. Então, se tem que pisar em ovo o tempo todo, evitando, porque fulano de tal vai brigar comigo, pô, então tem alguma coisa errada. E quando a gente não vai a um lugar e as pessoas sentem nossa falta, é um bom sinal. Uhum. Agora, se ninguém pergunta por que a gente não foi, e meio que a pessoa pensando, graças a Deus e não foi, opa, tem alguma coisa errada com a gente. E acho que é justamente isso, né? Não tem nada de errado com a gente, que até, né, esses dias atrás, fazendo, né, abrindo ali a segunda turma da autoterapia, eu estava criando um slide e eu tive um insight de que a gente aprendeu, né? Que a gente é o iceberg, é o Titanic que bate no iceberg e vira aquela catástrofe completa, né? Porque a gente tem ansiedade, a gente tem perfeccionismo, porque a gente, né, sei lá, se cobra demais, né? Corre o risco de chegar ao adoecimento pelo esgotamento ou por uma depressão existencial. Então, a gente só vê os problemas, né? A gente costuma ter esse olhar, né, e ampliar esse lado, né, das dificuldades, dos problemas que acabam sendo difíceis às vezes de resolver, mas a gente não percebe, né, o que de fato que na realidade nós não somos essa situação catastrófica que ocorreu, né? A gente a né? E eu falei ali na aula para os alunos que a gente é o iceberg, né? Que tem as partes que são visíveis, que a gente está vendo e olhando, oh meu Deus, né? Essa parte está se aproximando. Mas a gente também tem a parte, né, que está ali invisível, a parte mais profunda, que sustenta, né, as partes ali visíveis e que a gente está vendo, né? E eu acho que conhecer todas essas partes, né? Eu acho que o autoconhecimento, de certa forma, eu acredito muito que o autoconhecimento ele liberta, né? Uma pessoa que tem conhecimento sobre si mesmo, sobre suas características, tem mais condição de buscar por conta própria outras estratégias que sejam mais favoráveis para reduzir a ansiedade, para acolher a ansiedade, para lidar consigo mesmo, para buscar ajuda, né? Independente do que seja, né? Seja uma questão sensorial, seja uma questão, né? Se eu sei que eu tenho incômodos sensoriais, eu vou escolher se eu quero ficar, né, nesse ambiente e suportar ali esse contexto ou não, né? Decido, de certa forma, falar o não, né, para essa pessoa que está me convidando aí nesse lugar que tem muito estímulo sensorial, ou se de fato, né, eu posso ir e ficar um tempinho e voltar embora, né, o tempo que eu suporto estar nesse contexto. Então, isso permite que a gente crie receitas, né? E que a gente consiga, de certa forma, saber o que é melhor para a gente, né? Então, hoje, por exemplo, eu não estou morando mais num lugar tão frio como era Curitiba, né? Mas hoje eu sei que, por exemplo, produzir à tarde para mim não está funcionando, né? Então eu estou aqui vendo uma nova possibilidade, estou estruturando a minha rotina, já mudei a minha rotina completa para eu atender mais de manhã, começar a atender mais cedo e parar mais cedo, porque é mais fresco, né? Não tá tão calor, porque eu tenho muitos incômodos sensoriais, né? Do calor. Meus incômodos sensoriais não são os barulhos, o meu é o suor. Se eu começo a Eu, suar, ou se o eu meu também suo cabelo, bastante. né, começa a encostar em mim, eu começo a me coçar. Eu sempre tive, né, esses incômodos sensoriais muito exacerbados desde pequenininha, e eu começo a me coçar e o calor me dá muita coceira. Então, né, eu saber disso, nossa, né, isso permite com que eu mude, né, e busque o atendimento da minha necessidade. Então, eu vejo que hoje, né, é muito importante que a gente conheça as nossas próprias características, além de conhecer a nossa história, né? Porque isso já virou o feijão com arroz, né? Feijão com arroz é conhecer a nossa história, ter domínio sobre a nossa história, sobre o que aconteceu com a gente, né? Os fatos, sejam negativos e positivos, que ocorreu com a gente. Mas, né, de certa forma, e eu sou muito adepta, e acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com superdotação, porque eu sou muito adepta, de fato, a falar no psicologuês, né? De falar, de fato, a linguagem da psicologia, né? O que eu aprendi de fato, isso aqui é rigidez cognitiva.
Ah, isso aqui é estereotipia, isso aqui é, né, os padrões inflexíveis. Eu acho que é importante que a gente fale justamente, né, por que que tem esse nome, né, o que que esse comportamento ou essa palavra, né, que parece tão estranha para a gente, faz tão sentido para a gente. Até no podcast anterior, não sei se vocês já assistiram, né? Mas se vocês não assistiram ainda, deixo aqui o convite, né, para vocês assistirem o podcast anterior, onde eu falo, né, dos padrões inflexíveis e até quando o Eduardo estava falando aqui no início, né, falou desse olhar que às vezes a gente acha que consegue, né? A gente não delimita o nosso próprio comportamento, e eu recordo, e eu falei isso no podcast passado, que quando eu estava criando a autoterapia, eu fiquei meses e meses sofrendo junto com a minha terapeuta de como eu ia criar esse negócio, né? Como eu ia criar esse curso, como que eu ia estruturar na minha cabeça, estava gigante todo esse curso, mas eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou gravar isso na sexta, no sábado e no domingo? E aí eu lembro que eu marquei, tipo, né, vários dias, eu marquei acho que quase um mês, assim, né? De dias que eu ia gravar no final de semana inteiro, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E eu marquei na minha agenda e o quê? Me boicotei. Não gravei nada, não gravei nenhuma aula, né? Não consegui gravar nada. E aí fiquei imersa na autocrítica, tá vendo? Ó, você não vai conseguir, né? Aquelas vozes críticas internalizadas dentro de mim vieram com muito vapor, né? Com muita intensidade, me colocaram super lá para baixo. Daí vai mais um processo para eu conseguir me reerguer, né? Ah, então eu vou fazer desse outro jeito. Daí não dava certo, né? E hoje, quando eu olho para trás e vejo, nossa, né? Quanto foi importante eu desconstruir todas as coisas e fazer pequenos passinhos, né? Para conseguir gravar tudo. Por que que eu estou falando isso, né? Porque, de certa forma, quando a gente tem uma ideia, né? Seja ali que a nossa curiosidade levou essa ideia, ou fez a gente, né, pensar nesse insight, às vezes a gente ainda vai ter que maturar essa ideia, né? Nem sempre o primeiro pensamento é o melhor, né? Eu falo que eu estou cozinhando em banho-maria as minhas ideias, né? Tem ideias que eu fico namorando elas ficam na minha cabeça aqui meses e meses, né? Todas as coisas que, sei lá, eu vou lá e divulgo nas redes sociais, são coisas que eu fico cozinhando na minha cabeça. Tem coisas que, dá para ser mais impulsivo, dá para colocar ali, é um post, né? Tive a ideia, vou lá e coloco. Agora é um projeto, é um curso, né, uma formação que eu estou fazendo. Então, eu preciso de mais maturação dessa ideia, né? Eu fico cozinhando essa ideia em banho-maria por bastante tempo, pergunto para pergunto, né, para uma pessoa que é importante na minha vida, pergunto para minha mãe, pergunto para minha terapeuta, pergunto para minha supervisora, pergunto para um monte de gente, até então eu ir lá e dar à luz aquela ideia, né? Então, eu vejo que a curiosidade, né, voltando aqui para o foco, né, também da nossa conversa, eu vejo que ela nos leva, né, ao desenvolvimento dos nossos potenciais, né, mas de certa forma tem muitas outras habilidades, atributos que influenciam, né, para que de certa forma a gente desempenhe, né, ou coloque o nosso potencial ali para fora, que a gente não se esconda, né? Sim. E até eu percebo, assim, eu percebo muito de que a iniciativa que eu estou conseguindo criar de coisas que demorava meses e anos para fazer, e até eu consigo fazer em 5 minutos. Eu penso, pô, sério que eu demorei tanto tempo para fazer uma coisa que eu resolvi em 5 minutos? Uhum, Mas é algo que, na questão da superdotação, que tem muita coisa que a água tem que começar a bater na bunda para a gente fazer. Mas até eu começar a bater na bunda, a gente sofre muito pensando que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas deu tudo certo. Ontem até tive uma aula de análise de fotos, de imagens, né? Onde eu faço fotografia e elogiar as fotos que eu fiz, né? Até então, se elogiasse, não, isso aí é o que a pessoa faz, mas já consigo perceber as fotos que eu faço, pô, elas são de qualidade, né? E a gente, pô, então, se as pessoas que estão elogiando são pessoas que têm um conhecimento mais ainda, né, da área. E mas o problema é normal, todo mundo vai ter problema, mas a gente tem desafios diários.
Porque se não tiver também a vida não... O desafio, o perrengue, o problema é que faz a história, né? Tu vai contar tu vai escrever um livro que dá tudo certo, tu não vai vender o livro. Tu vai contar para um amigo, como diz Oriano Suassuna, né? Como dizia, se começa a contar os teus dias para um amigo em que dá tudo certo, o amigo vai embora, não vai querer ouvir a história. Então a gente tem muito desafio que faz parte, a gente tem boa parte da nossa vida muito boa, a gente 90% ou 95%, e vê só aquele lado vazio do copo. E caso eu esteja preocupado com alguma coisa e penso que talvez qual vai ser a solução, eu vou na rua e olho 360 graus ao meu redor, né? Sempre vai ter alguém ali que vai estar com uma coisa muito mais complicada para resolver. E a gente consegue ver geralmente, né? Não sei se é uma coisa que a pessoa está guardando. Né? Uma Uhum. pessoa com uma dificuldade de caminhar, uma pessoa sem o que comer, né? E daí a gente volta para casa, então tá, isso aí se resolve. Mas tem e o próprio texto, né? Tava falando ali para escrever um texto. Uma vez eu li uma tive uma aula que falava assim, comecei a escrever alguma coisa. Eu adoro escrever também, né? Começa a escrever, depois tu guarda na gaveta o texto, no outro dia tu volta a escrever de novo. Como continuar, né? Tu vai ver que sempre vai dar para melhorar, né? Mas nunca vai estar perfeito, porque perfeição não existe. Perfeito é feito por inteiro. Uhum. Não existe isso. Sim. E eu acho assim que às vezes, né, também esse ideal de perfeição ele nos paralisa, né? Porque se eu ficar só cozinhando essas ideias lá em banho-maria, eu nunca, talvez, vou me sentir segura o suficiente para colocar e expor isso para, né, para as outras pessoas, né? E isso, de certa forma, né, se eu, por exemplo, ficasse lá, né, com a minha ideia de que eu tinha que gravar tudo de uma vez só, isso, a autoterapia não existiria, nem conheceria o Eduardo, né? Vocês nem teriam acesso a ele, porque ele nem, né, estaria aqui, porque talvez, né, a vida teria seguido por outro caminho. E por que que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, né, de certa forma, compreender, né, os nossos medos, acolher os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, mas também compreender quando está nos travando, né, quando está paralisando a gente, está resignando a gente àquela posição e fazendo com que a gente mais se distancie do lugar que a gente quer chegar do que nos leve a esse lugar que a gente quer chegar, né? Então, e acredito também, e tem uma frase do Carlos Drummond, do aquele poema, né, da não lembro agora o nome do poema, mas do Carlos Drummond de Andrade, que havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, né, tinha uma pedra no meio do caminho. Eu gosto muito desse poema, porque eu acho que resume a superdotação, né? Não é que tinha uma pedra e eu ultrapassei a pedra que não vai ter mais pedras. Não, já surgiu outra, né? Eu melhorei meu sono, mas agora tem ansiedade, né? Eu melhorei agora a ansiedade, agora tem, sei lá, né? A minha relação com a minha mãe, agora tem a relação com o meu chefe, agora eu quero desenvolver um novo projeto, né? Então, sempre vão surgir desafios que sempre vão nos levar, né, ao nosso desenvolvimento pessoal, né? E o que, que é importante? Que essa pedra não nos paralise, né? Que a gente não fique atrás dela, escondido, né, à sombra da pedra, mas que a gente, de certa forma, né, consiga pegar esse impulso, né? E eu gosto muito que esses dias eu vi um vídeo na internet sobre a rede de apoio, né? E aí tinha um personagem que ele tentava chegar num lugar, ele tentava assim subir num penhasco, né, numa montanha, e ele não conseguia subir, né? Então ele se sentia vulnerável e não conseguia acessar. E aí foi alguém lá e deu o pezinho para ele e ele conseguiu subir, né? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir, de certa forma, sozinhos ultrapassar essa barreira, né? Sei lá, né, pular essa pedra sozinha. A gente vai precisar de um terapeuta, a gente vai precisar de um auxílio farmacológico, né, de uma medicação, a gente vai precisar de um amigo, de um conselho de um amigo, a gente vai precisar descansar, né? Então, tem muitas ferramentas que são as nossas redes de apoio e que nos permitem, né, impulsionar para pular aquela pedra, né? Mas saiba que vão vir outras, né? Mas que Sim, sempre,
né, a gente vai estar mais também forte, né, para resolver aquele problema que vai surgir ali no futuro e talvez mais resilientes, talvez, né? Se não me engano, era o Fernando Pessoa que falava que pedras no caminho, guardo todas, vou construir um castelo. Sim. Mas não Aham. chama pedra para geógrafo, não. Fala que é rocha. Vocês são uns preciosismos aí da parte da geologia. Sim. Pois é. E o que que você diria para a gente finalizar aqui, né, o nosso podcast, Eduardo? Que conselhos, né, que você daria para as pessoas que estão aqui, né? Muitas pessoas que estão aqui, que estão ouvindo esse podcast hoje, já foram identificados, tem alguns que vão estar ouvindo aqui a gente, mas nem sabem, né? Agora estão caindo de paraquedas na superdotação, né? Que conselhos que você diria, tanto para esses, né, que já são identificados, que já estão talvez num caminho aí bem parecido com o seu, quanto, né, para os que estão aí caindo de paraquedas agora, né? Superdotação, o que que é isso? É de comer, ou, né? O que que é? É, eu até um ano e meio não sabia também, tá? Então não se preocupem, porque é uma coisa, é um assunto que até mesmo que tem muito conhecimento, que basicamente os grupos que eu tô da terapia, tudo pessoal com conhecimento muito aprofundado, pessoal com mestrado, doutorado, e também não sabia o que significava. Se possível, fazer terapia, tá? E, geralmente o terapeuta vai conseguir analisar, primeiro que é uma pessoa externa, né? E já tem todos os métodos para fazer o melhor para o paciente. E, se possível, caso seja superdotação, ou enfim, pode ter a dupla excepcionalidade, fazer a avaliação neuropsicológica. E procurar esses grupos, né, de superdotados, porque sempre tem alguém, enfim, a superdotação, por mais diferentes que sejam, muitas situações são parecidas na nossa vida, né? Então a gente vê que não está sozinho no mundo e, e tem muito mais gente que a gente pensa por aí. E ser curioso é uma dádiva se pensar, né? Porque não por acaso superdotação em inglês vem giftedness, né? Que vem de gift, que é um presente. E saber que nunca é tarde para aprender nem para se descobrir superdotado. Eu Uhum. queria ter sabido isso antes, queria. O tempo volta? Ah, então, daqui a menos de um mês eu tô com 38 e melhor do que nunca. Pois é, né? Melhor saber, né, agora do que não saber nunca, né? Do que pagar esse preço de não saber jamais, Antes, né? antes tarde, antes tarde do que mais Sim. tarde, né? Aham, sim. Ok, muito obrigada, Eduardo. Acho que foi, né, muito bacana. Acho que né, a gente conseguiu aí contemplar muitas características, né, do sujeito superdotado, mas também, né, muitos aspectos que você compartilhou com a gente da sua própria história de vida. Agradeço muito, né, pela sua disponibilidade de estar aqui, né, do seu tempo, né, disponível para estar aqui, compartilhar tudo, né, da sua história de vida, mas também seus conhecimentos com a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo, né? E obrigada aí por ter aceitado essa minha ideia maluca de estar aqui falando sobre superdotação hoje. Muito, fico muito agradecida. Obrigado, Poli, e vamos aí, vamos cada vez se descobrindo mais, né? Porque é sempre interessante e necessário. E antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Pessoal, desejo a vocês, né, um bom podcast. Para aqueles que querem, né, deixar aqui um comentário, uma pergunta para mim, para o Eduardo, podem mandar aqui nos comentários. Assim que possível, a gente vai retornar a vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Eduardo. Muito Tchau, obrigada, tchau, viu? até. Tchau, tchau. Até mais.